Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 33 da playlist de aulas do sexto ano. E hoje o assunto é simplificação de frações. Quer saber mais sobre esse assunto? Vem comigo! Bom, vamos direto ao ponto. Professor, o que significa simplificar uma fração? Tá na lousa, ó. Simplificar uma fração significa obter uma nova fração equivalente com numerador e denominador menores. Olha só, a gente vai retomar o conceito da aula passada, o conceito de frações equivalentes, que nós vimos, né, na aula 32, para poder trabalhar com a ideia de simplificação de frações. Então, simplificar uma fração significa obter uma nova fração que seja equivalente, porém com numerador e denominador menores. Aí eu te pergunto, como que a gente faz para obter frações equivalentes mesmo? Usando multiplicação e divisão. Mas se a gente quer numerador e denominador menores, eu só vou poder usar então a divisão. Então, o processo de simplificação de frações, ele vai envolver apenas uma operação matemática, que é a operação da divisão, beleza? Então, falou em simplificação de frações, você tem que lembrar da operação matemática da divisão. Olha só, vamos colocar aqui um exemplo. Eu tenho aqui a fração 6 décimos. 6 décimos, né, uma fração simples já, né, normalzinha, mas ela pode ficar mais simples ainda, ou seja, eu posso deixar o numerador e o denominador dessa fração menores. Como que eu vou fazer isso? Usando a divisão. Olha só, o 6 e o 10, eles são números pares, então eu posso vir aqui, ó, e dividir o numerador e o denominador por 2. Isso é importantíssimo, tá, gente? Sempre vamos usar o mesmo divisor. A gente já viu isso na aula 32, né? Na aula de frações equivalentes. Que se a gente quer obter frações equivalentes, a gente temos que usar o mesmo número em cima e embaixo. E agora na simplificação não ia ser diferente, tá? Então eu vou usar sempre a divisão para eu poder simplificar a minha fração. E tem que ser um divisor comum ao numerador e ao denominador, tá bom? Se os dois números são pares, é fácil, dá para dividir por 2. Vamos lembrar também de algumas aulas anteriores aí, que a gente falou do critério de divisibilidade, né? Vamos usar bastante esses critérios. Bom, dividindo 6 pelo 2, vai dar 3. E se eu dividir o 10 pelo 2, vai dar 5. Repare que 3/5 é uma fração equivalente a 6 décimos, porém, com o numerador e o denominador um pouquinho menores, né? O 3 é menor que o 6, o 10 é menor que o 5. Bom, vamos lá, vamos repetir o procedimento? Eu quero simplificar a fração 49/70. Para eu fazer essa simplificação, o que eu tenho que fazer mesmo? Eu tenho que encontrar um divisor do 49 e do 70, né? E aí sim, fazer uma divisão. Bom, o 49 e o 70, eles não são pares, né? O 49 é ímpar, 70 é par. Não dá para dividir por 2. Eu sei também que não dá para dividir por 3, não dá para dividir por 5. Aqui o único divisor comum que a gente tem é o 7. Então eu vou dividir o 49 e o 70 pelo número 7. Quanto é 49 dividido por 7? Dá 7. E 70 dividido por 7 dá 10. Então veja só, a gente encontrou uma nova fração, né, 7 décimos. Ela é equivalente a 49/70, só que com numerador e denominador menores. Então a gente fez uma simplificação dessa fração, usamos a divisão para isso, sempre vai ser a divisão, e é importante, né, usar um denominador comum. Beleza? Bom, o processo de simplificação, ele vai, né, até não ser possível mais simplificar. Quando a gente chega numa fração como 3/5 ou 7 décimos, que são frações que não podem mais serem simplificadas, nós chamamos essas frações de fração irredutível, tá bom? Então essa fração 7 décimos e a fração 3/5, elas representam uma fração irredutível.
Isso significa que não dá mais para ser reduzida, tá? Irredutível é porque não dá mais para você reduzir ela. Beleza? 7 décimos é uma fração irredutível, já está no seu formato mais simples possível, tá? Assim como 3/5 é uma fração irredutível, porque já está no seu formato mais simples possível. O que eu quero mostrar para vocês agora é que a gente pode, né, durante o processo de simplificação, tomar diferentes caminhos. Eu posso fazer de um jeito, você de outro e o seu colega de outro. Mas no final das contas, todos têm que chegar na mesma fração irredutível. Olha só, presta atenção no exemplo que eu vou colocar para você. Olha só, coloquei aqui na lousa 3 vezes, né, a fração 36/60, para mostrar para vocês que a gente pode percorrer diferentes caminhos, né, nesse processo de simplificação, mas no final de tudo chegar no mesmo resultado. Vamos começar assim, ó. Eu sou daquele tipo de pessoa que gosta de fazer uma coisa mais segura, né, bem passo a passo. Então eu posso começar simplificando a minha fração, né, da seguinte maneira. Bom, eu sei que simplificar envolve dividir, né, o numerador e o denominador por um divisor comum. Como eles são pares, eu vou dividir por 2. Então, eu vou dividir aqui o 36 e o 60 pelo 2. Posso fazer mentalmente, mas se eu não souber a continha, eu posso vir aqui fazendo um rascunho, né? 36 dividido por 2 vai dar aqui, ó, 1, sobra 1, abaixo 6, dá 18 e não vai sobrar nada, tá? Vou fazer mentalmente, mas estou mostrando aqui para você que a gente pode fazer as continhas aqui do lado no rascunho. Bom, então 36 dividido por 2 deu 18 e 60 dividido por 2 vai dar 30, ok? Bom, essa já é a fração irredutível. A gente vai trabalhar com o processo de simplificação com o objetivo, né, de chegar na fração irredutível. Essa aqui ainda não é a fração irredutível. Por quê? Como o professor sabe disso? Porque eu ainda posso continuar simplificando por 2. Olha só, o 18 e o 30 são pares. Dá para dividir mais uma vez eles por 2. Vamos lá, se a gente dividir o 18 pelo 2, dá 9. E se eu dividir o 30 pelo 2, dá 15. Então, o meu processo de simplificação ele continua, né? Não é apenas uma vez. Vamos lá, então, ó. Dá para a gente continuar simplificando? Dá sim, né? Porque o 9 e o 15, eles estão na tabuada do 3. Então, eu posso usar o 3 como divisor comum e obter uma nova fração equivalente, mas com numerador e denominador menores. Então, vamos lá. 9 dividido por 3 vai dar 3. E 15 dividido por 3 vai dar 5. Opa! E agora? Será que dá para eu simplificar mais que isso aqui? Não dá, né? Por quê? O 3, ele só divide pelo 3 e pelo 1. Beleza? E o 5 só divide pelo 5 e pelo 1. São números primos. Então, não tem como eu simplificar mais que isso. Eles não têm um divisor comum, com exceção do 1, é claro, né? Mas dividir por 1 aqui não vai resultar em nada. Bom, essa fração que nós encontramos, ela não pode mais ser simplificada. Ela está na sua forma irredutível. Então, a gente chama a fração 3/5 de fração irredutível. Ok? Repare que o fato deles não terem mais divisores comuns significa que o MDC entre eles é 1, né? Se eu não tenho mais divisor comum, esses dois números são primos entre si. O MDC deles é 1, tá? Mas isso é assim, mais para curiosidade mesmo. O importante é você, né? O nosso objetivo aqui é você pegar uma fração, simplificar ela até chegar na sua forma irredutível. Esse é o nosso objetivo, ok? Bom, a mesma fração, 36/60, podia ser simplificada seguindo outros passos. Por exemplo, professor, eu percebi que o 36 e o 60, eles estão na tabuada do 6. Eu posso começar dividindo por 6? Claro que pode. Você vem aqui, divide o 36 pelo 6, o 60 também pelo 6. Ok? Bom, 36 dividido por 6 vai dar 6 e 60 dividido por 6 vai dar 10. Certo?
Agora, 6 décimos ainda não é a fração irredutível, porque o 6 e o 10 são pares. Dá para eu continuar o processo de simplificação. Dá para eu dividir o 6 e o 10 pelo número 2, tá? E aí o nosso processo continua. 6 dividido por 2 vai dar 3, e 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, olha aí, chegamos mais uma vez, né? Opa, caiu uma caneta. Chegamos aqui mais uma vez na fração irredutível, na fração 3/5. Só que foi por um outro caminho, um caminho mais curto esse. Percebe que foi um caminho mais curto? A gente só usou 2 divisões, aqui nós usamos 3. Aí eu te pergunto, será que existe um caminho mais curto que esse? Será que a gente consegue sair de uma fração e chegar na fração irredutível, né, usando uma única divisão? A resposta é sim, e eu vou mostrar para vocês. Bom, para que a gente consiga, né, sair da fração e simplificar de uma vez, né, chegar na fração irredutível com apenas um passo, eu vou precisar calcular o MDC do 36 e do 60. Então, para isso, eu vou calcular aqui o MDC do 36 e do 60. Ô, professor, a gente aprendeu o MDC já em algumas aulas passadas, né? Claro, se você não se lembra, volta um pouquinho aí na playlist e você vai encontrar a aula sobre MDC. Para a gente obter o MDC do 36 e do 60, a gente coloca um do ladinho do outro, né? Opa, passa um traço vertical e vamos começar a dividir pelos números primos. Né? Dá para eu dividir pelo número primo 2. 36 dividido por 2 é 18. 60 dividido por 2 é 30. Mais uma vez a gente pode dividir por 2. 18 dividido por 2 dá 9. 30 dividido por 2 dá 15. Agora a gente divide o 9 e o 15 pelo 3, vai dar 3 e 5. Podemos dividir o 3 pelo 3, vai dar 1. Podemos dividir, o 5 não divide, abaixa, né? Podemos dividir o 5 pelo 5, vai dar 1 e 1. Bom, o MDC são aqueles fatores primos que foram comuns, né? Que repetiram aí como divisor. É o caso desse 2, que ele dividiu o 36 e o 60. Esse 2 dividiu o 18 e o 30. E esse 3 dividiu o 9 e o 15, certo? Então, para o cálculo do MDC, a gente vai considerar esses números primos. Vamos multiplicar eles. 2 vezes 2 vezes 3. O resultado aqui é 12, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Certo? Então, o MDC é 12. Bom, esse MDC ele é o maior divisor comum do 36 e do 60. Então, se eu quero sair da fração 36/60 e de cara, né, de primeira, chegar na fração irredutível, então eu vou dividir o 36 e o 60 pelo maior divisor comum, pelo MDC, que deu 12. Vamos lá, 36 dividido por 12 vai dar 3. E 60 dividido por 12 vai dar 5. Então, a gente chega, né, de primeira aqui na fração 3/5, que é a fração irredutível. Bom, gente, o que eu gostaria, né, de mostrar para vocês era isso. Que independente do caminho que a gente percorra para simplificar uma fração, no final a gente tem sempre que chegar no mesmo resultado, tá bom? Não importa se você vai usar o caminho mais longo, se você vai usar um caminho intermediário ou se você vai usar o mais curto, o MDC, tá? No final das contas, sempre você chega no mesmo resultado. Legal, né? Bora praticar? Vamos fazer exercício, então? Eu vou colocar na sua tela agora um exercício. Gostaria que você desse um pause aí no vídeo, tentasse responder, depois dar play para verificar se está certo. Só esse exercício é muito interessante porque nós vamos usar um conceito, né, que vamos aprender nele para os próximos exercícios. Então, olha só, na letra A, no item A, ele trazia 2 figuras. Tinha uma parte dessa figura que estava pintada. Você tinha que escrever a fração que representava a parte pintada em cada figura. No item B, a mesma coisa, tá? Escrever a fração que representava a parte pintada de cada figura. Eu já deixei escrita aqui na lousa, certo? Aí nós tínhamos que simplificar essas frações e verificar se elas são equivalentes ou não, beleza? Então vamos lá, ó.
Na primeira situação aqui, ó, a fração 6/12, ela pode ser simplificada se a gente usar o divisor. Vou usar direto aqui o 6, tá? Eu podia usar o 2, eu podia usar o 3, eu vou usar direto o 6. E aí eu já vou chegar na fração irredutível, tá? 6 dividido por 6 vai dar 1, 12 dividido por 6 vai dar 2. Então, 6/12 é equivalente a 1/2. A fração 3/6, ó, ela também pode ser simplificada. O 3 e o 6, eles estão na tabuada do 3, né? Dá para dividir por 3, um divisor comum aqui, beleza? 3 dividido por 3 vai dar 1, e se eu dividir o 6 pelo 3 vai dar 2. Então, 3/6 também é equivalente a 1/2. E aí, gente, vocês acham que essas frações são equivalentes? Presta bastante atenção, olha. As duas frações representam 1/2, não representam? As duas frações correspondem, né, à fração 1/2. Se 3/6 é igual, é equivalente a 1/2, e 6/12 também é equivalente a 1/2, então sim, né, elas são equivalentes. Então a resposta aqui é sim, pois 6/12 é equivalente a 3/6, tá? 6/12 e 3/6 são equivalentes, beleza? Mas, professor, eu não entendi por que elas são equivalentes mesmo? Porque a forma irredutível, né, a fração irredutível delas é a mesma. As duas frações, quando simplificadas, chegam no 1/2, ou seja, representam a mesma fração irredutível. Se ainda assim você quiser ter a certeza, né, falar assim, eu não estou muito convencido disso, eu posso usar a propriedade da aula passada. Que propriedade que nós vimos na aula passada sobre frações equivalentes? Se duas frações são equivalentes, a multiplicação do cruzada aqui, né, ó, numerador com denominador e denominador com numerador tem que ser igual. Ó. Se a gente multiplicar cruzado, 6 vezes 6 dá 36. E se eu multiplicar aqui 3 vezes 12, também dá 36. Então perceba que o resultado é o mesmo, né? 36 de cada lado. A resposta é sim, as frações são equivalentes. Mas eu nem precisaria usar a propriedade para verificar isso. Bom, no item B a gente tem então a figura 1 e a figura 2. Essas são as frações que representam a parte pintada em cada uma. A gente vai simplificar elas para chegar na fração irredutível. E aí a gente compara a fração irredutível, correto? Vamos lá, ó. O 2/8, né, tanto o número 2 quanto o número 8 pode ser simplificado por 2. Bom, 2 dividido por 2 vai dar 1. E se eu dividir o 8 pelo 2, vai dar 4. Então, 1/4 é a fração irredutível de 2/8. Agora, vamos simplificar a fração 2/4. Tanto 2 como 4 podem ser divididos por 2. Se eu dividir o 2 pelo 2, vai dar 1. E se eu dividir o 4 pelo 2, vai dar 2. Então, chegou na fração 1/2. Chegamos na fração 1/2. Agora, vamos comparar. A fração irredutível de 2/4 e a fração irredutível de 2/8 são iguais? Olha com atenção. Não são, né? Se não é a mesma fração, então a gente vai dizer o quê? Elas são equivalentes? Não, não são equivalentes. Por que não? Porque o resultado, né, a fração irredutível não é a mesma, correto? Então a resposta aqui é não, pois 2/8 é diferente, né, o sinal de diferente, de 2/4. Ok? Deu para entender esse exercício? Bora para o próximo. Segundo exercício aí na sua tela. Pessoal, o nosso exercício é basicamente a aula de hoje. O exercício quer que a gente determine a fração irredutível de cada fração dada. Ou seja, ele quer que a gente simplifique essas frações até não dar mais, até chegar na forma irredutível, beleza? Bom, nós vimos aí que há diferentes caminhos para a gente percorrer. De repente, o jeito que você fez aí na sua casa é diferente do jeito que o professor vai fazer aqui. Na letra A, por exemplo, eu já deixei o MDC do 36 e do 54 feito aqui, ó, só para ganhar tempo, tá? Quem é o MDC?
do 36 e do 54? Quem é o maior divisor comum do 36 e do 54? É o 18, beleza? Então é o 18 que eu vou usar como divisor comum aqui. Pega o 36, divide pelo 18, pega o 54, divide pelo 18, tá? Bom, 36 dividido por 18 vai dar 2, e 54 dividido por 18 vai dar 3. Então, 2/3 é a fração irredutível, né, de 36/54. Repare que é uma fração equivalente, porque a gente dividiu pelo mesmo divisor, só que com numerador e denominador menores. Essa é a ideia, né, da simplificação de frações. Bom, a B, a C e a D a gente vai na raça. Vamos escolher aí, vamos fazer pelo caminho mais longo, tá? Por exemplo, o 40 e o 124, eles são pares. E se eu tiver números pares, eu sei que eu posso dividir por 2, tá? O numerador e o denominador. 40 dividido por 2 vai dar 20. E 124 dividido por 2 vai dar 62. Beleza? Bom, eu estou fazendo mentalmente, tá? Mas como eu te mostrei, você pode montar a continha de divisão aí do lado, fazer um rascunho. Bom, o 20 e o 62, eles são pares, então eu vou dividir mais uma vez por 2. 20 dividido por 2 é igual a 10. E 62 dividido por 2 dá 31, ok? Agora, olha com atenção, o 10, ele só divide pelo 2, pelo 5, pelo 1 e pelo 10, né? Só tem 4 divisores. O 1, o 2, o 5 e o 10. O 31, ele é um número primo, ele só divide por 1 e 31. Então, a gente não consegue simplificar mais que isso, tá? O 10 e o 31 são primos entre si. O MDC deles dá 1. Tá? A gente já chegou na forma irredutível. Não dá para simplificar mais que isso aqui, certo? Agora vamos para a letra C, 45/75. Bom, 45 e 75 são números que terminam em 5. E se você lembrar dos critérios de divisibilidade, todo número que termina em 5 ou 0 dá para dividir por 5. Então eu vou começar dividindo aqui por 5, tá? Tanto o 45 como o 75. 45 dividido por 5 dá 9. Está na tabuada do 5, né? 75 dividido por 5 dá 15. Ah, olha só. A gente já chegou na forma irredutível? Ainda não. Pense um pouquinho, olha. O 9 e o 15 estão na tabuada do 3, né? O 3, ele é um divisor comum aqui. Dá para eu continuar dividindo. Agora vamos dividir por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. E 15 dividido por 3 vai dar 5. Bom, o 3 e o 5 são números primos. Então, eles não têm mais nenhum divisor comum entre eles, a não ser o próprio número 1, que não vamos usar como divisor, né? E na letra D, a gente tem também dois números que terminam, né, em 5 e 0. E pelo critério de divisibilidade, sabemos que dá para dividir por 5. Então, vamos dividir aqui por 5. O 195 dividido por 5 vai dar 39. E o 210 dividido por 5 vai dar 42. Creio que seja isso. Bom, o 39 e o 42 são divisíveis por 3. Lembra do critério de divisibilidade por 3? Tá? Se eu somar os algarismos, né? 3 mais 9 é 12. 4 mais 2 é 6. São números que estão na tabuada do 3, então dá para dividir por 3. Vou dividir o 39 e o 42 pelo 3. E aí 39 dividido por 3 vai dar 13. E 42 dividido por 3 vai dar 14. O 13 é primo. O 14 tem como divisor 1, 2, 7 e 14. Então a gente não tem mais nenhum divisor comum. Chegamos na fração irredutível. Beleza? Então aqui, ó, todas essas frações são frações irredutíveis. Frações que não dão mais para ser reduzidas, que não podem mais serem simplificadas. Ok? Só tem mais dois probleminhas agora, situações, problemas para a gente entender. Vamos lá. Antes da gente iniciar a correção desse problema, eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Se você está até aqui, né? Se você está gostando da aula, se você curtiu a aula, deixa o seu joinha aí, deixa um comentário bem legal. E se ainda não for inscrito no canal do professor, se inscreva.
Ajude o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 6º ano. Bom, nosso problema falava assim, ó. Em uma prova de vestibular, Edson acertou 12/18 das questões, Isabela 10/6 das questões, o Renan 18/27 e a Fabiana 8/16. Né? Quais dos amigos acertaram a mesma quantidade de questões? Bom, eu coloquei aqui na lousa, né, a fração que representa o total de acertos de cada um dos amigos e agora vamos tentar responder. Quais são os amigos que acertaram a mesma quantidade da prova, tá? Bom, para isso, a gente precisa encontrar as frações que são equivalentes. As frações que são equivalentes são as frações que representam a mesma quantidade da prova, correto? Bom, há duas formas de a gente encontrar as frações equivalentes. Ou usando a propriedade, mas eu acho que não é o ideal aqui, porque a gente tem 4 frações e a gente vai ter um pouquinho de trabalho. E a outra forma é usando a simplificação, a gente encontrar a fração irredutível de todas elas e aí sim, né, comparar quais são iguais. Vamos fazer assim, então. O 12/18, ali eu consigo simplificar, né, 12/18 por 6. O 12 está na tabuada do 6, o 18 também. Eu poderia usar o 2 e depois usar o 3, Poderia ser usado o 3 primeiro, depois o 2. Eu fui direto para o 6, que é o MDC, é o maior divisor comum do 12 e do 18. Bom, 12 dividido por 6 é 2 e 18 dividido por 6 é 3. Então o Edson ele acertou 2/3 da prova, correto? Vamos lá para a Isabela. O 10 e o 6 são pares, então eu posso simplificar essa fração dividindo por 2. E aí 10 dividido por 2 é 5 e 6 dividido por 2 é 3. 5/3 da prova a Isabela acertou. Acho um pouquinho complicado, né? Não dá para acertar mais que a prova toda, mas tudo bem, deixa assim. O Renan acertou 18/27. O 18 e o 27 eles estão na tabuada do 9. O 9 ele é o maior divisor comum do 18 e do 27. Então eu vou simplificar aí pelo 9. 18 dividido por 9 é 2 e 27 dividido por 9 é 3. Então 2/3, né, da prova foi a quantidade que o Renan acertou. E a Fabiana acertou 8/16. O maior divisor comum do 8 e do 16 é o 8 mesmo, né? O 8 e o 16 estão na tabuada do 8. Tá? Vou usar o 8 aí como divisor comum, é o MDC. 8 dividido por 8 dá 1 e 16 dividido por 8 é igual a 2. Então a Fabiana, ela acertou metade da prova. Bom, vamos analisar então, ó. Com as frações irredutíveis que a gente tem, ó, dá pra gente perceber que os dois amigos que acertaram a mesma quantidade foram o Edson e o Renan. Os dois acertaram 2/3 da prova. Então a nossa resposta aí do problema são Edson e Renan, tá? São os amigos que acertaram aí a mesma quantidade. Tranquilo? Último probleminha na sua tela aí. Só e a nossa última questão, nosso último problema fala o seguinte, olha. 4 amigos, João, Pedro, Ana e Maria, saíram juntos para fazer um passeio por o mesmo caminho. Até agora, João andou 6/8 do caminho, o Pedro 9/12, a Ana 3/8 e a Maria 4/6. Os amigos que se encontram no mesmo ponto de caminhada são, né? É uma prova de múltipla escolha. Quais são os amigos que estão no mesmo ponto de caminhada? Os amigos que estão no mesmo ponto de caminhada são aqueles amigos que percorreram a mesma quantidade. Ou seja, a gente está falando de frações do caminho que representam a mesma quantidade. A gente está falando de frações equivalentes. Mais uma vez, falando aí de frações equivalentes. Para a gente saber quais são as frações equivalentes, a gente vai usar o quê? A simplificação. Vamos encontrar as frações irredutíveis e aí a gente olha para ver quais são as iguais. Tranquilo, né? Vamos lá. Os 6/8 dá para a gente simplificar por 2, porque o 6 e o 8 são pares. O 2 ele é o maior divisor comum aí do 6 e do 8. 6 dividido por 2 vai dar 3 e 8 dividido por 2 vai dar 4. Então o João percorreu 3/4 do caminho. Vamos lá para o Pedro. 9 e o 12 estão na tabuada do 3, então dá para eu simplificar por 3. Beleza? 9 dividido por 3 vai dar 3
E 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, Pedro também andou 3/4 do caminho. Já dá para a gente saber qual é a resposta do nosso problema, né? O João e o Pedro estão aí no mesmo ponto do trajeto. É a alternativa João e Pedro, letra A, né? Alternativa A. Mas vamos continuar, né? A fração da Ana, ela já está na forma irredutível. Não dá para simplificar mais que isso. O 3 e o 8 são primos entre si. E a fração da Maria, dá para a gente dividir aqui por 2, o 4 e o 6. E aí a gente vai encontrar a fração irredutível, 2/3. Bom, comparando as frações irredutíveis, a gente chega à conclusão, né? Nós já comentamos aí que o Pedro e o João já percorreram a mesma distância. Eles se encontram no mesmo ponto do caminho deles. Tá certo, gente? Então ficou aí a letra A, João e Pedro. Então essa foi a nossa aula sobre simplificação de frações. Ficou maior do que eu esperava. Achei que eu ia fazer uma aula mais curtinha, mas não deu. Espero que tenham gostado da aula. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.